A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória ao seu nome para sempre. Eu tenho falado sobre combater o bom combate da fé. Aleluia. Lute. Ele diz, lute. Ele não disse, espere que Deus faça isso por você. Ele não disse, Jesus já lutou o combate da fé para você, não. Ele derrotou a carne, o mundo e o diabo para você. Mas você é o que tem que combater o bom combate da fé. Aleluia. E domingo, eu falei para vocês sobre entender e ter a atitude correta para com a integridade da palavra de Deus. Esta palavra é inabalável, devemos depender dela. Devemos depender dela. Falamos sobre a integridade das estruturas. E nós falamos sobre se podemos ou não pôr nossos fardos sobre ela. Será que é possível resistir às forças do vento e a chuva e as forças naturais que vêm? Será que ela suporta o fardo? Será que ela tem a força que deve ter? Da mesma forma, continuaremos vendo a integridade da palavra de Deus. Será que podemos depender dela em momentos de crises, em momentos de dor, em momentos de estresse, em momentos de problemas? Podemos depender da palavra eterna de Deus? Enfaticamente sim. 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 Podemos depender dela. Amém? Certo, eu sei que muitos de vocês estão escrevendo, mas eu quero explicar algo para vocês que é muito importante que você aprenda o máximo que você puder. Eu digo às pessoas, é importante que você não masque chiclete quando você está ouvindo a palavra de Deus. Ou quando você está estudando qualquer coisa. Não masque chiclete, porque você perde 60% da sua concentração quando mastiga chiclete. Se você está lendo um livro, por exemplo, em qualquer lugar, na biblioteca, qualquer lugar, se você está lendo um livro e mascando, você está perdendo 60% da sua concentração. Isso significa 60% da sua assimilação. Este é um preço muito alto a se pagar quando você estuda. Então jogue fora o seu chiclete. Ele não vai te manter acordado. Alguns pensam, eu masco para eu ficar acordado. Não! No momento em que começar a entender e seguir o que estiver lendo, vai ficar acordado. Se você sente sono enquanto estuda, não está entendendo o que está estudando, não está acompanhando. Então não masque chiclete quando estuda. Você perde muito. Em segundo lugar, é vitalmente importante que você olhe para aquele que está te dando instruções. O contato visual ajuda você a ganhar 40% do que está sendo dito, mesmo se você não entendeu. Você recebe 40% por ter contato visual. É por isso que pessoas que não ouvem conseguem seguir gestos e sinais. Então você ganha 40% só por olhar. Se você não escreveu nada, se você não acompanhou nada do que eu disse, se você não leu nenhuma passagem que eu te dei,
e você pôde ouvir, você vai agarrar 40% e provavelmente, talvez, quando sair daqui, pode perder talvez 10% disso. Mas ainda retém muito. Mas se você não olha, não importa o que escreve, você vai perder 70% do que eu estou dizendo. E então vai ficar lutando para tirar algo daqueles 30%. Você só terá 30%, vai ficar lutando dentro dos 30%. Imagine que você tem uma prova e você já perdeu 70% e agora está trabalhando em tirar algo dos 30%. Você nunca vai passar. Então isso é muito importante. Então você escreve quando está recebendo pensamentos importantes vindo para você como resultado da mensagem. Você pode escrever, mas rapidamente, para você não perder o resto do que é dito, você olha e tenta pegar aquilo. Então o contato visual é necessário. Aleluia. Certo. Então, Gálatas, capítulo número 5, eu quero ler para vocês do versículo 16 até o 17. Estamos falando sobre combater o bom combate da fé. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Meu Deus, eu amo isso. Veja isso. Veja isso. Eu quero que você entenda. Ele diz, ande no Espírito e você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Sabe, muita gente tem problema e diz que tem problema com as concupiscências da carne. Eles pecam e não sabem o que fazer e dizem, me ajude, ore por mim. Eu estou jejuando, tentando tratar da vontade da carne. A Bíblia diz, ande no Espírito. E você não vai satisfazer a vontade da carne. Qual é a solução para a concupiscência da carne? Andar no Espírito. Ele diz, se você andar no Espírito, não importa o que a carne tente fazer com você, você não vai satisfazer os desejos dela. Tudo o que você tem que fazer é andar no Espírito, como se anda no Espírito, andando à luz da palavra de Deus. Isso é tudo. Mas vamos para o verso 17. Ele diz, pois a carne milita contra o Espírito. O que é a carne? Tem a ver com os sentidos. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles são opostos um ao outro, para que você não faça as coisas que você queira. Venha uma luta na vida humana. São seus sentidos contra o seu espírito. São as vozes dos seus sentidos contra a voz do seu espírito. No domingo passado falamos de 2 tipos de informação. Nós temos informações chegando a nós dos nossos sentidos, certo? E temos informação chegando até nós do nosso espírito. 2 tipos de informação. A informação da carne, baseada nos sentidos. Certo? A informação do Espírito, baseada na palavra de Deus. Então, com esses 2 tipos de informação, temos que decidir como vamos viver. Nós vamos funcionar de acordo com o nosso espírito, as informações que estão vindo do nosso espírito baseadas na palavra, ou nós vamos viver com a informação que vem para nós, vinda da nossa carne, baseada nos nossos sentidos. Fazemos uma escolha. Então ele diz que temos esses 2. No verso 17, ele diz a carne milita contra o espírito, ou seja, seus desejos fazem guerra contra o espírito. E os desejos do espírito guerreiam contra a carne. E ambos são contrários um ao outro. Eles não andam juntos. Ele diz, por causa dessa luta, nós não conseguimos fazer o que queremos fazer, a não ser que façamos uma escolha. Em outras palavras, não vai acontecer por si só. Então ele diz, combata o bom combate da fé. Qual o combate da fé?
O combate da fé é permanecer firme e forte no Espírito, baseado na Palavra de Deus, porque o Espírito não tem nenhuma outra informação a não ser aquela que vem da Palavra de Deus. É fundamentado na Palavra de Deus. E é com isso que temos que combater. Mas a sua carne tem todas as informações baseadas nos sentidos. Você diz é quente, é frio, é doloroso, ou está aqui, está ali, ou são gigantes, ou não podemos vencer, não sabemos o que fazer, não vamos vencer. Mas o Espírito te dá a informação, que é baseada na palavra. E você faz a escolha. É por isso que a Bíblia diz para que nós renovemos as nossas mentes. Porque nós já temos a mente que está completamente saturada de informações da carne baseadas nos sentidos, antes de nascermos de novo. Agora que você nasceu de novo, ele diz, renove sua mente. A sua vida inteira foi baseada na informação da carne, dos sentidos. Ele diz agora, mude sua forma de pensar. Tenha uma nova forma de pensar. Substitua a velha forma de pensar pela forma nova de pensar de Deus. Há uma nova forma de pensar. Então, antes disso, se eu sentisse uma dor aqui, meus sentidos diriam, há uma dor aqui, ou seja, uma desordem estomacal. E eu diria, ok, eu tenho uma desordem estomacal, eu tenho problema estomacal, eu tenho problema estomacal, eu tenho dor no estômago, eu preciso disso, disso, disso e daquilo. É isso que tenho que fazer. Vem, os sentidos me deram prescrições para o que eu chamo de minha desordem estomacal. Eu reclamei isso para mim, é minha, é meu problema estomacal. Eu tenho uma desordem no meu estômago, eu não vejo meu estômago, eu só sinto a dor. E eu digo, eu tenho uma desordem no meu estômago. Há algo errado com meu estômago, só porque eu senti a dor. Então isso envia mensagens para minha mente e eu endosso isso. Eu tenho uma dor, meu estômago tem uma desordem, eu disse isso porque foi isso que eu soube pelos meus sentidos. Então a palavra de Deus vem e diz, você não pode ter desordem estomacal. Você não pode ter desordem estomacal, porque ele diz, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não importa que tipo de dor você tenha, não aceite como sendo sua, não endosse como sendo sua, não confesse que é sua, diga algo diferente. Ao invés de dizer, eu tenho desordem estomacal, diga, eu sou o curado de Cristo. Vem, ele está me dando essa nova forma de pensar. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Não use a linguagem do mundo. Mude sua forma de pensar. Aqui está o combate da fé. Então eu tenho que lutar apesar das evidências dos sentidos. Eu tenho que dizer algo diferente, vindo para mim do meu espírito, baseado na palavra de Deus. Meus sentidos não concordam comigo. Meus sentidos e sentimentos não concordam. Minha visão não concorda. Tudo que está na carne não concorda comigo. Mas o meu espírito diz, ei, você tem uma nova vida agora. Você está baseado na palavra de Deus, vê as coisas de forma diferente, você fala de forma diferente. Você não é desse mundo, você é do reino espiritual. Glória a Deus. Aleluia! Então eu declaro, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu não posso ter dor de estômago. Não há desordem em meu estômago. Ele não pode ter desordem. Glória a Deus, eu ordeno isso em minha vida. Aleluia! Onde o Espírito de Deus está, não há confusão. Eu não posso ter confusão no meu estômago. Tudo está funcionando bem. E você diz, mas podemos dizer algo contra o que estamos sentindo? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Ele está dizendo, não deixe seus sentidos te dominarem. Ele diz, deixe o Espírito ter a preferência. Deixe que o seu Espírito seja o mestre. Se o seu Espírito é o mestre, a sua vida o seguirá. Você se tornará o que o Espírito diz que você é. Aleluia! Que vida! Glória a Deus, que vida! Oh, glória! Aleluia! Paulo disse, andamos por fé, não pela percepção sensorial. Andamos por fé, não por vista. Andamos por fé. Fé é ver o invisível. Fé é chamar coisas que não são como se fossem. Você dá o nome mesmo que ainda não tenha visto.
Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus, todos nós sabemos que ele foi para o céu, não é isso? Uma vez Deus andou sobre essa terra, certo? E ele foi crucificado por nós. E ele morreu por nós. E foi enterrado por nós. E a Bíblia diz que Deus o levantou dos mortos. E depois disso, ele subiu aos céus. Certo? E foi embora. Então o que ele está fazendo? Alguém diz sentado à destra de Deus, correto? Isso não é o mesmo de sentado ao lado direito de Deus. Certo? A destra de Deus é a mão direita de Deus. Esse homem é meu braço direito. O seu braço direito não é alguém à sua direita. O seu braço direito significa o homem a quem você deu autoridade. Então, quando a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, significa que ele está sentado no trono de autoridade. Aleluia! Ele não está ao lado direito de Deus. Então não é uma posição geográfica. Com respeito ao trono. Aleluia! Então o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Bem, veja, quando ele andou nessa terra, ele foi o nosso pastor. Certo? Ele disse, eu sou o bom pastor. Então ele andou aqui como bom pastor. E se tornou um Senhor crucificado. Um representante na morte. E então, é claro, como eu disse, Deus o levantou. E quando ele foi ressuscitado, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Porque a Bíblia diz que ele pegou o seu próprio sangue e entrou no Santo dos Santos. É chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. O santuário interior, onde o sumo sacerdote entrava, na sombra das coisas que viriam, na religião judaica que Deus deu a eles. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano em favor do povo. Mas quando Jesus foi crucificado na cruz e exclamou, está consumado! A Bíblia diz que o véu no templo, que separava o lugar santíssimo do santo lugar, foi partido em dois de cima a baixo, abrindo o lugar santíssimo para todos. Mas você precisa do sumo sacerdote para entrar lá. Em segundo lugar, é mostrado que Deus estava farto da forma antiga, do sacerdócio de Arão. A presença foi tirada de lá. E agora Jesus, a Bíblia diz que foi a presença de Deus para comparecer por nós, com o seu próprio sangue. Você estuda tudo isso em Hebreus capítulo número 9 e entenderá isso bem. Ele foi com seu próprio sangue. Então agora ele é nosso sumo sacerdote. Eu quero ler para vocês, primeiramente, Hebreus capítulo 8, do verso 1. Você encontrou na sua Bíblia? Certo, leia o versículo 1 para mim. Aleluia! Ele diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Amém? Você gosta disso? Ele diz que temos um sumo sacerdote. Falando sobre Jesus, versículo 2. Vamos.
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Você gosta disso? Certo, verso 3. Você viu isso? Ele diz: todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então era uma necessidade que esse homem também tivesse algo a oferecer. Amém. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele diz que ele entrou no verdadeiro tabernáculo, construído pelo Senhor, não aquele construído pelo homem. Eu vejo sacerdotes entrando em tabernáculos construídos por homens, mas Jesus entrou no tabernáculo verdadeiro, na presença do Pai. Aleluia! Ok, então eu quero que vocês vão para o capítulo 9 do mesmo livro. Vejam o verso 2. 1, 2, vão. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Continuem. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Glória a Deus! E sobre ela, os querubins, de glória que com a sua sombra cobriam um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ok, certo. Estão seguindo? Ele está descrevendo para vocês como era o velho tabernáculo. Certo? Ele descreve para vocês o santuário e o santuário interior, que é chamado mais santo de todos, ou o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. Ok, então verso 6 diz: ora, depois de tudo isso preparado, continuamente os sacerdotes, havia vários sacerdotes, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, certo? Para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o qual é o santuário interior, certo? No segundo ia o sumo sacerdote sozinho, uma vez todo ano. Não sem sangue. Ele tinha que ir com sangue, que oferecia por si mesmo e pelos erros ou pecados do povo. O Espírito Santo, assim significando o caminho para o Santo dos Santos, ainda não era manifesto enquanto o primeiro tabernáculo ainda estivesse de pé. Certo? Ok, então ele está explicando tudo isso que eu já disse a vocês. Isto é uma parábola para aquele tempo que passou, na qual foram oferecidos tanto dons quanto sacrifícios, que não podiam aperfeiçoar aquele que oferecia o culto com respeito à consciência. Vejam que tudo o que ofereciam naquele tempo, todas aquelas coisas não ajudavam ninguém. Não podia limpá-los permanentemente. Certo? Então tinham que fazer todo ano. E no final do ano, seus pecados eram lembrados de novo. E o sumo sacerdote tinha que ir e oferecer sacrifícios de novo por todos. Todo ano tinham que fazer isso. Ok. Agora eu quero que vocês vão para o verso 11. Leiam para mim. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, aleluia, continuem, das coisas boas que viriam, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Continuem, verso 12. Não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Leiam o verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Continuem, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ha, ha, ha! Aleluia!
Você mesmo leu. Então entende por que eu me empolgo? Veja, se você não lê por si mesmo, nunca saberá que estará aí. Mas estão aí. Então não são histórias. Veja o verso 15, você vai amar. Leiam. E por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aleluia! Leiam o verso 16, vocês vão amar. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Rapaz, é poderoso. É poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Então vem, Ele é nosso sumo sacerdote. Amém? Então como ele funciona? Vá para o capítulo número 3. Hebreus capítulo 3. Eu quero que vocês leiam o verso 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Oh meu Deus, eu amo isso. Você ouviu o que ele disse? Ele disse, por isso, santos irmãos. Irmãos, vocês são santos? Então, veja isso, veja. Se você diz que você não é santo, então isso não é escrito para você e você não pode tomar posse disso. Então ele não é seu sumo sacerdote. Então você tem um problema. Ele diz, por isso, santos irmãos, que participam da vocação celestial. Diga, eu sou santo. Veja, se você não toma cuidado quando diz isso, o diabo dirá, é mentira, mentira. Então você diz a ele, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus disse isso. Por isso, santos irmãos, que participam da vocação celestial. Veja, você pode dizer, Deus me faça santo. Nunca vai acontecer. Sabe por quê? Você está tentando ser o que você já é. Veja, o princípio do Novo Testamento, escrito para nós, Deus te mostra, Ele chama de espelho. Ele te mostra quem você é e Ele diz, veja, e declare o que você é e seja dessa forma. Foi assim que Deus disse. Em Romanos 10:9 ele diz, se tu confessares com a tua boca que Jesus é Senhor, crendo em seu coração que Deus o levantou dos mortos, tu serás salvo. Ele diz, confesse Jesus como Senhor da sua vida. Se você disser, Ele vai ser o meu Senhor, nunca será salvo. Ele será meu Senhor, nunca será salvo. Eu vou fazer dele meu Senhor, nunca será salvo. Diga, Jesus é o meu Senhor. Eu creio que Deus o levantou dos mortos. Ele diz, porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação. Então, o quanto isso é importante, não esqueça, foi assim que você foi salvo. Ou seja, assim você recebeu salvação para ser cristão, para nascer de novo. Sem isso você não podia nascer de novo. E isso é muito simples. É por isso que muitas pessoas não nasceram de novo. Elas vão a muitas igrejas. Sabe por quê? Estão tentando ser salvas. Oh, Deus, me salve. Oh, Deus, me faça um cristão. Oh, Deus, me faça nascido de novo. Oh, me faça nascido de novo. Oh, me faça santo. Oh, me faça justo. Oh, eu quero te servir. Eu quero ser como Jesus na minha vida. Se você gosta, chore. Nada vai mudar. Algumas pessoas têm feito essa oração há 20 anos, tentando ser salvas.
tentando ser nascidas de novo e dizem: eu quero muito, muito, muito ser nascido de novo. Eu não quero ser o tipo de nascido de novo dessas pessoas por aí. Eu quero ser realmente muito, muito, muito nascido de novo. Se você quer ser realmente, realmente nascido de novo, então Romanos 10:9 é tudo que você precisa. Se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e credes em teu coração que Deus o levantou dos mortos, isso é tudo, e tu serás salvo. Ponto final. É tudo que você precisa. No momento que você faz isso, ele diz, quando você proclama isso, ele diz, com a boca a confissão é feita para a salvação. Ele não diz: e Deus te salvará, ele diz a confissão com a sua boca. Confissão, Romanos 10:10. Marque isso, a confissão é feita para a salvação. Ele diz: se você vai pular para a salvação, ser catapultado para a salvação, com a sua boca. Jesus disse: por sua boca você será justificado e por sua boca será condenado. Você é nascido de novo, eu estou tentando. Está tentando? Por isso que você vai para o inferno. Você vai para o inferno não pelas coisas que fez, mas porque você falhou em operar a palavra da fé para se apropriar da salvação de Deus, que é consumada em Cristo Jesus, para o seu espírito. Paulo disse que eu não seja encontrado com a minha própria justiça, mas a justiça que é de Deus em Cristo. Ele fez tudo. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, todos os que estão lutando e sobrecarregados, com medo do juízo. Ele diz: vinde a mim e eu lhes darei descanso. Descanso das suas preocupações, descanso dos seus problemas, descanso das suas lutas. Aleluia. Vocês estão aí? Ok, estamos chegando. Vamos ver em Hebreus, capítulo 3, certo? Eu disse para ler o verso 1, eu quero mostrar algo. Ele diz: por isso, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai, veja agora, considerai, considerar o quê? O apóstolo e sumo sacerdote do céu. Foi o que você leu? De quê? Mais uma vez. Isso é maravilhoso. Ele diz: considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não disse apóstolo e sumo sacerdote de nada, mas apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo. O que é apóstolo? Vem da palavra grega apostolos. Significa um enviado. Alguém que foi enviado adiante de nós. Alguém que foi enviado com uma mensagem. Então ele diz que ele é o apóstolo da nossa confissão. O que significa que ele esteve adiante dessa confissão. Você vai ver daqui a pouco. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Então ele diz: ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Ou seja, ele é o apóstolo da nossa confissão e sumo sacerdote. Veja, a palavra na versão King James antiga que você tem diz profissão. Eu sei que é isso que diz, profissão. Mas a palavra grega homológia significa confissão. Significa falar a mesma coisa em consenso. Então por isso que aparece nas novas versões confissão. Muitas pessoas acham que confissão é: oh Deus, eu roubei ontem, eu menti, eu roubei dinheiro do outro, eu menti para o taxista, eu peguei aquele dinheiro, eu cometi, meu Deus, muitos pecados, por favor me perdoe. É isso que entendem por confissão e dizem: você já se confessou? Você diz: não, eu vou para o confessionário aos domingos. Eu pequei. Ele diz: quais são seus pecados? Meus pecados são muitos. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei por onde começar. Se você pecou, você pode confessar. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da confissão
da palavra. Vamos chegar a isso. Ele diz, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é maravilhoso. Ok, vamos ver 1 Timóteo capítulo 6. Sabem, muitos cristãos antigos cantavam assim: quando lembro de suas promessas, eu grito aleluia. E então os irmãozãos diziam: quando lembro de suas promessas, eu grito aleluia. Quando me lembro, quando me lembro, quando me lembro. É uma música bonita. A pergunta é quando você vai entrar nas promessas e torná-las reais? É como desde que recebi esse cheque. Desde que recebi esse cheque, quando você vai ao banco sacá-lo? O cheque é a promessa. Você pode comprar algo com o cheque. Se eu te der um cheque, você não pode usá-lo, a não ser que ponha o seu nome. Você não pode comprar algo, porque foi feito em seu nome. Eu escrevi o cheque em seu nome. Você não pode ir ao mercado e deixá-lo lá. Eles vão dizer, ei, nosso nome não está aqui. Esse não é o nome do nosso mercado. Por favor, leve-o. O cheque é feito para você. Quando eu lembro de suas promessas, eu canto aleluia. Quando eu lembro das promessas. Mas sua vida vai indo cada vez mais e mais para baixo. Você está segurando um cheque com tanto dinheiro. Desde que eu tenho esse cheque. Desde que eu tenho esse cheque. Vá ao banco. Entendeu, irmão? Vá ao banco e saque-o. As promessas foram feitas para que possamos entrar nelas e herdá-las e viver nelas, não para se alegrar com a promessa, mas para viver na promessa. Continue, pastor. Obrigado, irmão. Então, em 1 Timóteo capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 12, eu quero observar algo. Ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você viu isso? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste, de que fizeste, a palavra de novo, homológia, a boa confissão perante muitas testemunhas. Ei! Ele diz, tu fizeste a boa confissão. O que é uma boa confissão? Ou se ele disse, Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o enviado da nossa confissão. Bem, vamos ver isso aqui. Verso 13. Eu vos encarrego perante Deus, que vivifica todas as coisas. E diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, testemunhou a boa confissão. Significa que ele levou um bom testemunho. Ele testemunhou uma boa confissão. Ele testemunhou uma boa confissão. A palavra grega para boa é bela. Uma bela e inspiradora confissão. Diante de Pôncio Pilatos. Vamos ver como Jesus fez. Abra em Mateus capítulo 27. Como ele fez isso? Mateus capítulo 27. Vamos ler do verso 11. E Jesus estava em pé ante ao governador, esse é Pôncio Pilatos. Jesus estava de pé ante o governador, e o governador o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E Jesus disse a ele, tu o dizes. Ele está dizendo sim, exatamente correto. Ele está dizendo, você disse assim, você disse.
Ele não está negando, ele não está dizendo eu não disse isso. Foi você que disse. Foi você. Não, ele disse tu dizes. Ele está dizendo você entendeu. Vá para o Evangelho de João, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 35. É melhor a gente ler a partir do verso 32. Jesus aqui tinha uma personalidade inspiradora. Veja isso. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Verso 33. Então Pilatos tornou a entrar na sala de julgamento e chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus o respondeu: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou outros outros disseram a meu respeito. Jesus está questionando o governador. Ele não tinha medo dele. Ele o está questionando. Verso 35, é claro que Pilatos ficou irritado. Pilatos respondeu: Eu sou judeu. Ele diz: A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: então tu és rei. Porque ele disse meu reino. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci. Em outras palavras, eu nasci para ser rei e por esse propósito. Então, veja isso. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Sabe, Pilatos ficou confuso. Mas veja Jesus, uma confissão destemida de quem ele era. Capítulo 19. Evangelho de João. Muito interessante. Veja o verso 7. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e por nossa lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não respondia mais. Por quê? Porque Pilatos começou a pensar em como libertá-lo. E Jesus não queria ser libertado por Pilatos. Vê isso? Porque, se você ler o livro de Atos, Pedro disse, ele diz: Pilatos estava decidido a soltá-lo. Vós, porém, o negaste. E pedistes que vos concedessem um homicida, que ele fosse liberto para vocês, e condenaram o santo e o justo. Ele disse: Pilatos estava determinado a soltá-lo. Então, olhe isso. Então Jesus parou de responder. Verso 10. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Você não fala comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
Respondeu Jesus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, a não ser que de cima te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam dizendo: se soltas a este homem, não és amigo de César. Uma testemunha verdadeira carrega o testemunho da palavra. Veja, o que Jesus fez aqui foi testemunhar da palavra. Ele sabia quem ele era. Vá para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vocês acharam? Eu quero ler a partir do versículo 5. Apocalipse capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Viram isso de novo? A Bíblia diz que ele testemunhou a boa confissão. Ele testemunhou uma boa confissão. Então, ele é a fiel testemunha, o fiel testificador. Ele é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. Eu queria pregar para vocês sobre isso. E o príncipe dos reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. Que reis? Ele não está falando do rei da Escócia, nem está falando da rainha da Inglaterra. Ele está falando sobre nós. Veja isso, você vai ver agora, você vai ver, irmão. Vou ler de novo: e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, e todos dizem amém. Ele diz: ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Por quê? Porque ele nos fez reis. Ele nos chamou reis da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. Mas onde estão eles? Ele diz: ele nos fez reis. E somos reis sobre a terra. Ai, 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 ai. Diga: eu nunca vou sofrer sem necessidade. Nunca! Veja, você sabe o que acabou de dizer? Sabe a importância do que você disse? Eu vou chegar lá. Vá para o capítulo 3, Apocalipse. Alguém diz: eu tenho medo do livro de Apocalipse. Não. Como pode ter medo de um livro? Eles dizem: alguém leu e ficou louco. É mentira. Eram loucos antes de começar a ler. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Ele diz que ele é o Amém. Você gosta disso? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele diz: ele é o princípio da criação de Deus. Você sabe do que ele está falando? Ele não está falando de Gênesis, porque sabemos o que foi aquele começo. E ele não estava lá. Ele está falando da nova criação. Ele é o princípio da nova criação. Por isso que ele é chamado primogênito dos mortos. Sabe o que isso significa? Ele está falando de nós. Eu disse: eu queria ter tempo para pregar sobre isso. Nós somos aqueles que saímos da morte. Nós somos a colheita que veio da morte.
Eu queria que você entendesse o que eu estou falando. Certo, vamos. Aleluia, aleluia. Capítulo 12, livro de Apocalipse. Diga, eu estou me aprofundando em Apocalipse. Sim. Eu amo o livro de Apocalipse. Você também? Certo. Apocalipse capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 9. E o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Viram isso? Muitos nomes ele tem. Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e seus anjos foram atirados com ele. E eu ouvi, João está dizendo que ele viu no Espírito, e ouvi uma grande voz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois o acusador dos nossos irmãos foi expulso, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles, pois, o venceram, nossos irmãos o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia! Pela palavra do seu testemunho. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida, assim como Jesus, a palavra do seu testemunho. Em face de alguém que disse, eu tenho autoridade para te crucificar e para te libertar. E Jesus manteve sua compostura. Ele declarou quem ele era. Você tem que declarar quem você é. Não importa o quão dura seja a dor. Não importa o que você está passando. Ainda assim você diz o que tem que dizer. Diz, em face da morte não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pelo logos do testemunho deles. A revelação, vocês entendem, do testemunho deles. Havia algo que continha aquele testemunho. Então ele não está falando só do que eles disseram, do rema, está falando do seu conteúdo. É o logos. É o poder do testemunho deles. O que o seu testemunho contém? Não foi suficiente você ter dito algo. O que você disse? Qual foi o poder do que você disse? Qual o conteúdo do que você disse? Por isso, o Logos de Deus é vivo e eficaz, mais afiado que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e propósitos do coração, pois todas as coisas são patentes àquele a quem temos que prestar contas. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Aleluia! Ele diz, ela é viva e ativa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Você sabe o que isso significa? A palavra de Deus em nós é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Significa, oh meu Deus! Sabe, a palavra diz, aqueles cuja palavra é como pontas de espada. Esse é o falar negativo. Ele diz, mas a palavra de Deus nos nossos lábios é viva e ativa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aquele que fala como pontas de espada são aqueles que estão falando contra nós. Quando ele fala, corta. É doloroso o que ele diz. É negativo a nossa natureza. Mas ele diz, nós temos algo que é mais afiado. É mais afiado. Oh, meu Deus. Eu amo a palavra. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Diz, é viva e ativa. Nova versão internacional, viva e ativa. A King James diz, é viva e poderosa.
é viva e ativa. Então pegue-a e ponha em sua boca. Quando você tira daqui e põe na sua boca, se torna o poder de Deus. Enquanto está no livro, não vai destruir a dor, não vai destruir o câncer, não destrói o diabetes, não destrói nada do que você está passando. Mas quando você pega daqui e põe na sua boca, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ai, deixa eu mostrar algo, deixa eu mostrar. Você quer ver algo? Sabe, em 2 Pedro capítulo 1, quando lemos no verso 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento epignosis. Certo? Epignosis, o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O que isso sugere? O que isso te diz? Ele diz graça, graça. O que é graça? Significa que aquilo para o que você não se qualifica, seja por ações ou por sua própria vida, Deus torna disponível para você. Ele continua te abençoando e fazendo coisas além da sua qualificação. Ele diz que esse tipo de vida seja multiplicado a você. Graça, favor imerecido é multiplicado a você pelo epignosis de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto mais eu aprendo sobre ele, epignosis é conhecimento completo, conhecimento absoluto. É aquele conhecimento revelado com o qual nos relacionamos. Conhecer a Deus de tal forma que somos conhecidos. O que isso significa? Eu sou Aya. Ele diz, por conhecê-lo, eu conheço e sou conhecido. E sou conhecido quando o conheço. Significa um relacionamento de envolvimento. O que quer dizer? Ele me conhece. Ele me chama nova criação. Ele me chama vitorioso em Cristo Jesus. Ele me chama de todas essas coisas maravilhosas, coisas gloriosas faladas sobre Sião. Então, o que ele sabe que eu sou, eu começo a conhecer essas coisas. Eu começo a conhecer essas coisas. E eu conheço, sou conhecido e me torno o que ele diz que eu sou. Na minha vida diária, ele diz graça e paz. Paz, eirene. Paz. Ele está falando sobre descansar com prosperidade. Ele diz é multiplicada a vocês pelo epignosis de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você quer mais graça em sua vida? Conheça ele, irmão. É disso que se trata. O cristianismo é uma coisa viva. Vocês entendem? Ele nos trouxe o evangelho, ele disse que são boas novas. Muitos estão vivendo uma vida triste. Isso não são boas novas. Ele nos trouxe boas novas. Ele nos trouxe uma grande vida. Esta é a esperança do mundo inteiro. Ele nos tirou das nossas dores, da nossa miséria. Deixa eu mostrar outra coisa. Vá para o livro de Salmos e você vai ver algo bom. Oh, glória! Salmos 91. Salmos 91, eu vou ler a partir do versículo 9. Ai. Vamos lá, irmão. Ele diz: porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Ele diz, porque tu fizeste dele a tua habitação, significa você vive nele. Eu falei dia desses sobre o rapaz que disse, eu sou da vila do Evangelho. Vocês lembram? Eu disse, onde você mora? Ele disse, por que tu fizeste do Altíssimo a tua habitação? Eu vivo nele. Paulo disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por que tu fizeste dele a tua habitação? Nenhum mal te sucederá.
nem chegará nenhuma praga à tua tenda. Como? Ele não disse quando você ora muito forte. Ele não disse se você jejuar. A oração é importante, ore. O jejum é importante, jejue. Mas não porque assim eu vou conseguir algo de Deus, Ele vai fazer algo por mim. Não! Ele diz, porque tu fizeste do Senhor o Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Por quê? Porque Ele é a tua morada. Então, Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Tu é a minha habitação, glória a Deus. Eu vivo em você, eu habito em você, eu estou em Cristo. Você consegue ver isso? Eu estou em Cristo. Ele é a minha habitação, eu nasci nele. Aleluia! Se algum homem está em Cristo, aleluia! Ele é uma nova criação, nós estamos nele. Cristo se tornou minha vida. Eu estou em Cristo, eu vivo em Cristo, Ele é minha habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Vamos, alguém grite amém! Eu quero que vocês notem algo. Ele disse tua habitação, então ele diz tua tenda. O que isso significa? Meu Deus, eu amo isso. Ele diz, nenhum mal te sucederá. Por quê? Porque Ele é a tua habitação. Então ele diz, nenhuma praga chegará à tua tenda. Onde é a tua tenda? A tua tenda é teu corpo físico. É disso que Ele está falando. Nenhuma praga chegará à tua tenda. A tua tenda é teu domicílio, o teu corpo físico. Ele está dizendo que nenhuma doença pode se apropriar do teu corpo. Alguém grite amém! Aleluia! O Senhor é a minha habitação. Você gosta disso, irmão? Eu vivo nele. Eu vivo nele. 24 horas por dia. Eu vivo nele. Ele é a minha habitação. Glória a Deus. Aleluia! Eu achei um caminho para sair do problema. Eu achei o caminho. Glória a Deus. Oh, adore-o. Dê louvores a Ele. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.